Nenhuma conversão na história do cristianismo foi mais dramática, mais improvável e mais consequente do que a de Saulo de Tarso. Ele não foi um pecador comum que encontrou arrependimento. Ele foi um perseguidor profissional, armado de autoridade religiosa e convicção absoluta, que ia de casa em casa arrastando cristãos para a prisão. E então, no meio de uma estrada empoeirada a caminho de Damasco, tudo mudou. Não gradualmente. Não depois de anos de reflexão. Em um único instante de luz. Saulo nasceu em Tarso, uma cidade cosmopolita da Cilícia, cidadão romano por nascimento, um privilégio enorme no primeiro século. Mas sua identidade mais profunda era judaica, da tribo de Benjamim, criado segundo a lei mais estrita dos fariseus, aluno do grande rabino Gamaliel em Jerusalém. Ele era o produto mais refinado do judaísmo do seu tempo, inteligente, disciplinado, zeloso. E esse zelo era o problema. Porque quando o movimento cristão começou a crescer, Saulo viu nele não uma revelação mas uma heresia. E heresias precisavam ser extirpadas. A primeira aparição de Saulo no texto sagrado é perturbadora em sua brevidade. Ele está parado, guardando as vestes dos homens que apedrejavam Estevão, o primeiro mártir cristão. Ele não joga pedras, mas aprovava. E essa aprovação silenciosa era o sinal de algo maior por vir. Logo depois, Saulo obteve cartas do sumo sacerdote autorizando-o a ir a Damasco e trazer acorrentados todos os que encontrasse seguindo o caminho, homens e mulheres. A perseguição era metódica, legal e implacável. No caminho para Damasco, ao meio-dia, uma luz mais brilhante que o sol o envolveu. Saulo caiu por terra. E uma voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta demoliu todos os alicerces da sua teologia. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O homem que Saulo havia ajudado a executar, cujos seguidores ele prendia e matava, estava vivo. E estava falando com ele. Diretamente. Da glória. Saulo se levantou do chão cego. 3 dias sem ver, sem comer, sem beber, 3 dias no escuro absoluto que eram, na verdade, o começo de um novo tipo de visão. Em Damasco, um discípulo chamado Ananias, que tinha todos os motivos humanos para temer Saulo, recebeu a ordem divina de ir até ele. Ananias obedeceu. Colocou as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho me enviou. E algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele voltou a ver. E foi batizado. A transformação foi tão radical que a comunidade cristã não conseguia acreditar. Quando Paulo chegou a Jerusalém e tentou se juntar aos discípulos, eles o temiam, não acreditavam que fosse realmente um discípulo. Foi Barnabé quem o apresentou, quem garantiu sua autenticidade. A mesma intensidade que havia feito Saulo o perseguidor mais temível tornou Paulo o missionário mais implacável. Ele não conhecia meio termo. Nunca conheceu. As 3 grandes viagens missionárias de Paulo cobriram o mundo mediterrâneo com uma velocidade e determinação impressionantes. Chipre, Antioquia da Pisídia, Iconio, Listra, Derbe, na primeira viagem. Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto, na segunda. Éfeso, Macedônia, Grécia, Troade, na terceira. Em cada cidade, o mesmo padrão: chegar, pregar na sinagoga, parte dos judeus crer, outra parte se opor violentamente, levantar uma comunidade cristã entre os gentios, seguir em frente. Paulo não plantava igrejas e ficava. Plantava e avançava. O preço físico desta missão foi documentado pelo próprio Paulo em uma das passagens mais extraordinárias do Novo Testamento, a lista de sofrimentos da segunda carta aos Coríntios. 5 vezes recebeu dos judeus 40 açoites menos 1.
3 vezes foi espancado com varas. Uma vez foi apedrejado e deixado por morto. 3 vezes naufragou. Uma noite e um dia passou no mar aberto. Em perigos de rios, de salteadores, dos próprios compatriotas, dos gentios, na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos. Fome, sede, frio, nudez. E acima de tudo isso, a preocupação diária com todas as igrejas. Em Listra, Paulo foi apedrejado pela multidão e arrastado para fora da cidade como morto. Os discípulos o rodearam. E ele se levantou e entrou na cidade novamente. No dia seguinte, partiu para Derbe. Não havia nele a lógica da autopreservação. Havia apenas a missão. Em Filipos, preso e açoitado junto com Silas, cantou hinos na prisão à meia-noite, e um terremoto abriu todas as portas e soltou todos os presos. O carcereiro, em pânico, ia se matar. Paulo gritou: "Não te faças mal, estamos todos aqui." E o carcereiro se tornou cristão naquela mesma noite. A última viagem de Paulo foi para Roma, não como missionário livre, mas como prisioneiro. A viagem de navio atravessou uma tempestade apocalíptica que durou 14 dias, durante os quais nem o sol nem as estrelas apareceram. A tripulação havia perdido toda a esperança. Paulo se levantou no meio do navio e disse: "Nenhum de vocês perderá um cabelo da cabeça." Um anjo havia lhe aparecido na noite anterior. O navio naufragou na ilha de Malta, e todos os 276 a bordo sobreviveram. Paulo chegou a Roma. Em Roma, Paulo viveu 2 anos em prisão domiciliar, e durante esses 2 anos escreveu algumas das cartas mais poderosas da história cristã. Aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemon. Da prisão, para o mundo. Com correntes nos pulsos, descrevendo a liberdade que nenhuma corrente poderia tirar. A tradição cristã registra que Paulo foi executado em Roma durante o reinado de Nero, por volta do ano 67 d.C., decapitado, por ser cidadão romano. Não crucificado como Pedro. Uma morte mais rápida, mas igualmente deliberada. O legado de Paulo é impossível de quantificar. 13 das 27 cartas do Novo Testamento levam seu nome. Sua teologia, justificação pela fé, o corpo de Cristo, a nova criação, o amor do capítulo 13 de 1 Coríntios, moldou o pensamento ocidental por 2000 anos. Agostinho leu e foi convertido. Lutero leu e reformou a Igreja. Wesley o leu e iniciou o metodismo. O homem que havia perseguido o caminho tornou-se o maior arquiteto do caminho. E tudo começou com uma queda no chão de uma estrada empoeirada e 3 palavras: "Eu sou Jesus." Siga o canal para mais histórias da Bíblia e ative o sininho de notificações.